shalom para todos vocês. Olha que eu trouxe um elemento diferente aqui para o nosso vídeo de hoje. Você sabe o que é isso aqui? Vou dar umas dicas para você, tá? Primeiro, é produzido em Israel. Trouxe de lá esses dias agora que eu cheguei. Segundo, tem a ver com João Batista. O que será esse produto que eu tenho aqui? Olha, através desse produto que eu tenho aqui, eu vou contar para você um pouco da história de João Batista e eu já te falo uma pergunta já agora. Será que o mel que João Batista comia no deserto era mel de abelha? Você vai saber no vídeo de hoje e muito mais coisas. Então, eu quero dar para você boas-vindas ao nosso canal. Eu sou a professora Carla Damasceno, professora de hebraico, história de Israel, cultura judaica, Bíblia. E esse canal é feito para você que é apaixonado por Jesus. Esse canal é para você. E eu quero te convidar para vir fazer parte dessa família. Como? Se inscrevendo no nosso canal. Então vai lá, se inscreva, clica no sininho. Sabe qual a importância de clicar no sininho? É porque todas as vezes que tiver vídeo novo, você é notificado na hora. E dessa forma você não perde nenhum dos nossos conteúdos que te aproximam de Deus. Então bora lá para a gente entender o que é isso. O que é isso que eu tenho aqui na minha mão? Bora lá? Para você entender a importância disso que eu tenho aqui na minha mão, que eu trouxe de Israel, nós vamos falar sobre João Batista. Você sabe que João Batista é filho de Zacarias, sacerdote do templo. Mas é importante a gente ressaltar que antes do nascimento de João Batista, houve um silêncio histórico de 400 anos, no período intertestamentário, ou seja, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Um período em que Deus não falou nada para a nação de Israel. E muitas coisas aconteceram nesses 400 anos. Mas, de repente, vem Isabel. E ela se encontra grávida, né? E o anjo fala para Zacarias que ela estaria grávida. Ou seja, nesse momento é quebrado um ciclo que estava acontecendo ali na nação de Israel. Mas o mais interessante que eu tenho para contar para vocês é que o pai de João Batista, chamado Zacarias, tem esse nome não à toa. E é importante você saber, e todos aqui já sabem comigo, que nomes em hebraico, eles contam uma história por trás da história. O nome Zacarias, em hebraico, é Zahar-Yah, que quer dizer Deus se lembra, ou Deus se lembrou, tanto faz. Portanto, esse período ele é interrompido por esse momento em que Deus se lembra. Se lembra de quê? De todas as promessas que ele fez para a nação de Israel. E ele envia João Batista como precursor do Messias da casa de Israel, precursor de Jesus. Você já sabe que João Batista ele era primo de Jesus, não é verdade? Em Lucas capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: era cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Esse versículo está falando a respeito de João Batista. Agora, imagina, onde é que você já ouviu dizer que uma pessoa era cheia do Espírito Santo desde antes do nascimento? Não é uma coisa muito forte para a gente pensar sobre isso? Extremamente forte. E João Batista é criado também lá no deserto, segundo Lucas, capítulo 1, no versículo 80. Agora, note aqui uma coisa muito interessante que é importante ressaltar para você, que você não pode perder de forma nenhuma. Uma chave que eu vou te dar aqui agora, uma chave bíblica fundamental. Quem é cheio do Espírito Santo vive no deserto. Por quê? Deserto em hebraico é Makom Davar, que quer dizer o lugar da palavra, lugar aonde Deus fala. Não é sensacional uma coisa dessa? Não tem como ser cheio do Espírito Santo e viver longe da palavra de Deus. Se você deseja e quer ser cheio do Espírito, você precisa viver no Makom Davar. Você precisa viver no lugar aonde Deus fala. Bom, as roupas de João Batista, como eram? A Bíblia diz, lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 4, que elas eram feitas de pelo de camelo. Por quê? Porque o camelo é o animal do deserto, né? E ele usava cinto de couro na sua cintura e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então ele se alimentava de coisas que eram naturais ali daquele deserto, não é? E gafanhotos, eles são os insetos, né, que a gente mais vê ali no deserto,
muito rico de proteína também, por assim dizer, mas também ele comia mel silvestre. E aí que entra essa questão que eu tenho aqui. Aí que entra esse potinho que eu tenho aqui do lado. Quero perguntar para você. Você acha que o mel que João Batista bebia, né, ele era feito de mel de abelhas? Eu vou dizer para você que você está enganado. Não era, não. Não era feito de mel de abelhas de jeito nenhum. Lembra? João Batista viveu, cresceu, viveu a sua vida no deserto. Deserto não tem flores. As abelhas, elas precisam das flores para produzir o mel. E o deserto não tem flores. Aliás, né, a nação de Israel, aproximadamente 65% dessa nação é deserto. Não tem árvores, né, a não ser no dia de hoje. Mas é uma nação que não tem árvores naturalmente, é deserto. Porém, algo que cresce no deserto é tamareira. Sabia disso? Tamareira cresce no deserto. É uma árvore muito frondosa, muito alta, e ela gera tâmaras. E tâmaras faz parte de uma das 7 espécies bíblicas. E isso cresce lá no deserto. Agora, o que você não sabe é que a tâmara, ela é doce e se extrai um mel dessa tâmara. E é exatamente isso que eu tenho aqui na minha mão, que eu trouxe de Israel para você conhecer. Mel de tâmara. Era esse mel aqui que era o alimento de João Batista, e não mel de abelhas. Interessante, né? Eu fiz uma pesquisa e comecei a procurar quais são os benefícios do mel de tâmara, que eu quero compartilhar com você. E não se assuste, porque eu não estou vendendo mel de tâmara nenhum. Esse aqui é meu, eu trouxe para mim. O mel de tâmara, ele reduz o risco de doenças cardíacas, previne doenças oculares, diminui o risco de doenças neurodegenerativas. Ele melhora a memória, ele melhora a capacidade cognitiva e ele fortalece o sistema imunológico. Conforme eu já falei aqui no vídeo, né, deserto é o lugar onde Deus fala. Né, vem da raiz makom davar, que é lugar da palavra. E isso traz para nós uma outra coisa muito interessante para a gente analisar e pensar. O deserto é um local extremamente inóspito, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, em que você não consegue produzir nada praticamente ali no deserto. E isso te leva a uma total dependência de Deus. Quando nós vivemos no deserto, né, de uma forma espiritualmente falando, é que nós estamos, na verdade, colocando assim, Deus, de mim mesmo eu não posso produzir nada. Mas do Senhor eu posso produzir todas as coisas se eu estiver no Senhor, se eu estiver em Cristo. E isso é muito sensacional. E é por isso que Deus também nos leva muitas vezes para um deserto. Esse deserto que as pessoas têm de ideia de dificuldades, passar por lutas, passar por dificuldade, a pessoa sempre fala, eu estou vivendo no deserto, né? Estou passando por um deserto. Mas é por quê? É porque é nessa hora de luta, de dificuldade, de aperto, de necessidade, que você corre para buscar a Deus. Então, às vezes, ou muitas vezes, Deus permite nós vivermos essas situações para que a gente possa ter um alerta, ter um start e falar, sabe o quê? Eu preciso de Deus na minha vida. Bom, João Batista, então, ele comia gafanhotos, ele se alimentava do mel silvestre, que é o mel de tâmaras. Isso traz para a gente mais um conhecimento, isso traz para a gente mais um entendimento aqui. Para que você viva no deserto, você precisa ser alimentado. Você não precisa de muita coisa, mas você precisa de alimentos certeiros. E esse alimento é a palavra de Deus. É claro que no seu físico você precisa de nutrientes, né, que te fortaleçam. Mas no âmbito espiritual, você precisa do alimento forte, que é a palavra de Deus. E já que a gente está falando de Israel, estamos falando de mel de tâmara, estamos falando de deserto, que tal você ir comigo para Israel para viver tudo isso lá? Vem comigo, nós temos várias caravanas em que você pode se encaixar em alguma delas. Para você ter todas as informações, entre em contato pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela e vem comigo para Israel. Eu te garanto que você vai ser extremamente alimentado ali em Israel. Quero ver você lá comigo. Outra curiosidade sobre esse mel é que você pode colocar ele em saladas. Você pode comer ele puro, na colher.
Você pode colocar no pão, você pode colocar em biscoitos, você pode fazer receitas de bolos com ele também. Uma infinidade de utilidades que você pode ter utilizando esse mel de tâmaras. Gostou do vídeo? Então agora eu quero que você coloque aí para mim, por favor, nos comentários, o que você aprendeu nesse vídeo. Mas também eu quero saber quais são as dúvidas que você tem sobre Israel, sobre Bíblia, sobre hebraico. Bora lá? Não se esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Beijo, shalom, shalom.